Se uma máquina já pode analisar montanhas de dados, escrever contratos jurídicos supercomplexos, criar arte premiada e, veja só, até oferecer consolo emocional no meio da noite para alguém em crise, o que exatamente restará do nosso valor econômico e, mais importante, da nossa essência humana até o final desta década? Nossa, essa é, sem dúvida, a provocação mais urgente do nosso tempo, né? E é fascinante notar como a nossa tendência natural é sempre minimizar o impacto daquilo que a gente não compreende totalmente. Com certeza. A gente tenta colocar o desconhecido em caixinhas familiares. Exato. Historicamente, a humanidade olha para essas novas tecnologias e compara tipo com a invenção da prensa de Gutenberg ou a Revolução Industrial. A gente assume que é só, mais uma ferramenta para nos fazer trabalhar mais rápido. Mas sabe, essa comparação carrega uma falha de proporções tectônicas. E é exatamente por causa dessa falha que a nossa missão nessa imersão analítica de hoje é tão vital. Porque, para quem está acompanhando a gente agora, nós reunimos uma pilha bem densa de fontes aqui na mesa. Material pesado, né? Muito. Tem relatórios recentes do Vale do Silício sobre a adoção de mercado, ensaios acadêmicos de economia comportamental, análises sobre o impacto dos algoritmos nas profissões de base. E até aqueles estudos sociológicos sobre a nossa relação emocional com a tecnologia, que são assustadores, aliás. Pois é, e o objetivo aqui é cruzar todas essas perspectivas para entender essa quebra de paradigma que é inédita. Porque, pensa bem, nas revoluções anteriores, nós criamos máquinas que ampliaram a força muscular, certo? O trator substituiu o boi. Sim, o guindaste substituiu o braço. Exatamente. Mas a inteligência, tipo, a capacidade de avaliar, de conectar variáveis e tomar uma decisão, isso continuava sendo um monopólio absoluto da mente humana. E o que esses relatórios nos mostram, de uma forma muito crua, muito direta, é que esse monopólio acabou. Sabe, não estamos mais alavancando o corpo físico. A gente está lidando com uma arquitetura computacional capaz de mimetizar o raciocínio. E o perigo real começa quando a sociedade inteira decide tratar uma entidade cognitiva artificial como se fosse só um software de planilhas um pouquinho mais esperto. Mas olha, deixa eu vestir o chapéu do otimista tecnológico aqui rapidinho. Lá vem. Não, é sério. Porque as nossas fontes também trazem dados empíricos que contam uma história de eficiência que é formidável. O material mostra que quase 90% dos estudantes universitários já utilizam agentes de IA ativamente. Sim, esse dado é real. E o mecanismo por trás disso não é só corrigir vírgula em um texto. Essas ferramentas conseguem estruturar raciocínios, depurar linhas de código de programação, sintetizar dezenas de artigos em segundos, né? A mecânica de um modelo de linguagem, um LLM, processa padrões probabilísticos numa velocidade que o cérebro humano, que é limitado pela biologia, jamais alcançaria. Então imagina a lógica da produtividade pura. Tá, mas... Espera. Se um analista leva 2 horas para cruzar dados e gerar um relatório, e a IA reduz esse tempo para, 4 minutos, nós estamos falando de uma explosão de capacidade individual. É o fim da escassez de tempo. Por que a gente não deveria celebrar isso como uma era de abundância? Bom, porque essa visão utópica da eficiência ignora o mecanismo mais brutal do nosso sistema, que é a lógica do mercado corporativo, né? Como assim? O mercado não toma decisões baseadas no desejo fofo de proporcionar mais tempo livre para o funcionário passear no parque. Isso é verdade. Ele opera com base na implacável redução de custos, sabe? Na maximização das margens. Essa falácia da tal da abundância de tempo esconde uma consequência matemática que é imediata. Se um profissional júnior, equipado com IA, passa a fazer em 1 hora o que ele levava 5... A diretoria não vai pagar a mesma coisa para ele trabalhar menos. Exato. A decisão óbvia vai ser eliminar as posições das outras 4 pessoas que se tornaram redundantes. Eu entendo esse receio, é um ponto super válido. Mas a narrativa dominante, aquela frase que virou quase um mantra corporativo hoje em dia, é que a IA não vai roubar o seu emprego. Um humano usando IA vai substituir o humano que não usa. Pois é. A premissa aí é a adaptação, não a extinção em massa. Mas olha, essa é uma meia-verdade muito perigosa.
Claro, num microcenário de curto prazo, quem domina a ferramenta vence quem ignora. Isso é fato. Uhum. Mas num cenário macroeconômico, a matemática não é uma substituição de um para um. Uhum. A gente não está falando de trocar a máquina de escrever pelo computador, sabe? O que os dados das nossas fontes indicam é que um único indivíduo, hoje, se ele estiver orquestrando múltiplos agentes autônomos, ele consegue fazer o trabalho de uma equipe inteira. Nossa. Então, a consequência inevitável não é só uma mudança de ferramentas. É o colapso estrutural das vagas de entrada. E isso nos leva a um dos conceitos mais assustadores que a gente cruzou nas pesquisas, que é a ideia de que a escada corporativa está sendo cerrada. Sim, o fim da base da pirâmide. Exato. Se a gente pensar na anatomia de um trabalho júnior tradicional, o que um recém-formado faz hoje, toda essa camada operacional é puramente o recebimento de uma informação, o processamento dentro de um padrão previsível e a devolução de um resultado. Aham. E é exatamente aí que a inteligência artificial brilha, porque um algoritmo não precisa entender o texto da forma como nós entendemos, com significado profundo. Ele só mapeia a relação vetorial entre as palavras com a precisão matemática absurda. E aí surge um paradoxo que é paralisante. Se a zona de caça perfeita da automação é justamente esse trabalho de base, o trabalho de triagem, como é que o mercado vai formar um profissional sênior no futuro? Nossa, esse é o calcanhar de Aquiles da automação irrestrita. Sabe, a intuição afiada de um profissional sênior não é um dom místico que cai do céu. Não mesmo. Ela é forjada pelo atrito. Ela nasce de centenas de horas mergulhadas no tédio da repetição, cometendo erro de avaliação, corrigindo processos, compreendendo a essência do trabalho na prática. O famoso ralar no começo da carreira. Exato. E quando uma corporação terceiriza a base da sua pirâmide analítica para uma inteligência de máquina, ela simplesmente corta a linha de suprimento de experiência. E a gente corre o risco de criar uma geração inteira de, gestores de algoritmos. Isso. Pessoas que não têm a profundidade técnica para saber se a máquina está sutilmente errada ou não. Mas olha, a provocação vai além da base da pirâmide. E aqui a resistência psicológica costuma ser muito maior, né? Ah, com certeza. Existe uma crença quase inabalável de que profissões de alto prestígio, aquelas que exigem diplomas complexos, são intocáveis. Tem uma certa arrogância intelectual que dita que o algoritmo pode até substituir um operador de caixa, mas jamais um advogado corporativo ou um médico radiologista. Pois é. Mas os nossos materiais documentam um fenômeno impiedoso que eles chamam de desmonte por camadas. Explica isso melhor para quem nos escuta. É a chave para entender o futuro das profissões liberais. Sabe, uma carreira complexa nunca evapora da noite por dia. A tecnologia ataca as bordas. Pensa na rotina de um advogado. Qual é a mecânica real do dia a dia dele? Bom, a maioria das pessoas imagina ele no tribunal, né? Fazendo discursos. Exato. Mas só uma fração minúscula do tempo é gasta na tribuna persuadindo um juiz ou elaborando estratégias geniais. A imensa maioria do tempo é gasta garimpando jurisprudência antiga, revisando cláusula contratual padronizada, comparando documento massivo para achar brecha. E tudo isso é apenas reconhecimento de padrões avançado. Exatamente. E a máquina faz o reconhecimento de padrões em segundos, sem fadiga, cruzando toda a base de dados jurídica da história do país de uma só vez. Então a camada mecânica e lógica da advocacia vai se desintegrar sob eficiência computacional. Sim, e o mesmo mecanismo afeta o diagnóstico médico primário, a auditoria contábil e até a arquitetura de software, sabe? Mas aí tem um contraponto forte naqueles ensaios tecnológicos que a gente leu. Qual? Eles argumentam o seguinte: se tudo que acontece na tela é altamente vulnerável, a salvação está no mundo real, no físico. Ah, claro. O que seria um porto seguro temporário, se a gente não estivesse acompanhando a convergência da IA com a robótica avançada. Pois é, a inteligência está saindo dos servidores e ganhando um corpo físico, articulado. Sistemas de logística autônoma, robôs industriais de precisão cirúrgica, humanoides de uso geral, sabe, o profissional que opera uma empilhadeira, ou o inspetor de linhas de montagem, ou um motorista de frota.
eles estão na mesmíssima linha de tiro que o contador júnior. Porque a premissa do mercado não faz distinção entre o trabalho cognitivo e o motor, né? Nenhuma distinção. A regra é única. Se o sistema produtivo trata o humano apenas como uma engrenagem que executa um processo estruturado e previsível, essa engrenagem será trocada por silício e metal. Pesado isso. Então, para a gente não cair no fatalismo puro, a gente precisa definir o que sobrevive, né? Diante de todas as fontes que a gente dissecou aqui, nós chegamos a um consenso sobre os bloqueios reais da automação. Sim, as 3 complexidades. Exato. Tem 3 áreas em que a tecnologia atual tropeça feio: a complexidade social, a complexidade motora fina e a complexidade contextual. É a sobreposição das 3 que cria a barreira que ainda é intransponível para a máquina. E o material oferece uma forma brilhante de visualizar isso. Do ponto de vista computacional, alimentar um algoritmo com milhares de imagens de ressonância magnética para ele aprender a identificar um tumor com 99% de precisão, isso é um problema resolvido. É análise estatística de pixels. Sim, é dado puro. Mas transfere o foco para um enfermeiro tentando trocar o curativo no braço de uma criança pequena, num pronto-socorro agitado. A criança está chorando, apavorada, se debatendo de um jeito imprevisível. É um ambiente de pura entropia, né? E é fascinante analisar como o ser humano processa isso em tempo real. Porque o profissional precisa ler o ambiente social, ele usa um tom de voz lúdico para negociar com a criança. Simultaneamente, ele usa uma motricidade fina absurda, ajustando a força dos dedos milissegundo a milissegundo conforme o paciente se move. Para não machucar a criança. Exato. Tudo isso dentro de um contexto super barulhento e dinâmico, alarme tocando, pai tenso do lado. Sabe, um braço robótico com a IA mais poderosa do mundo pode até saber qual é o antibiótico certo, mas ele não sabe acolher o medo. Ele colapsa diante da necessidade de improviso empático. Perfeito. E é justamente essa questão da empatia que nos puxa para a camada mais profunda das nossas pesquisas de hoje. Porque o impacto da inteligência artificial transcende aquelas planilhas econômicas de desemprego. Ele entra de vez no território da nossa própria arquitetura psicológica. O que você quer dizer? Os dados revelam um comportamento emergente que é, para ser sincera, assustador. Milhões de pessoas recorrendo a chatbots para desabafar, buscar conselho amoroso ou só encontrar um conforto emocional para a solidão. A máquina deixou de ser só uma ferramenta de trabalho e se tornou um amortecedor para as nossas fragilidades emocionais. Nossa, mas espera, eu preciso colocar o meu otimismo à prova novamente aqui. Vá em frente. Sobreviver, mas vão ditar as regras nessa próxima década. Sei, os construtores de visão, né? Isso. Primeiro, os construtores de visão. Líderes que fazem as perguntas que a máquina não consegue formular. Segundo, os comunicadores de alta influência. Pessoas que movem multidões porque a máquina não tem pele em jogo para transmitir paixão real. Terceiro, os profissionais de cuidado real, como o enfermeiro que a gente citou. Quarto, os criadores com assinatura, que são os artistas cuja obra tem valor pela dor e pela história que carregam. E o quinto, os resolvedores de caos, tipo socorristas, eletricistas. Tá, e a conclusão deles é: A promessa deles é que o humano do futuro não vai ser mais um robô corporativo, né? Ele vai ser focado só em empatia, visão criativa e solução de problemas super complexos. Onde está o erro nessa promessa maravilhosa? o erro colossal aí é a total falta de realismo social, né? Essa é uma visão tão utópica, escrita por uma elite intelectual que parece acreditar que absolutamente toda pessoa anseia por ser um grande visionário ou um artista de vanguarda. Não é todo mundo que quer ou pode ser isso. Exato. A verdade desconfortável é que a vasta maioria da população global não tem o privilégio estrutural, ou sequer o desejo intrínseco, de ser um comunicador de alta influência. Para bilhões de pessoas, o trabalho ordinário, rotineiro, às vezes até burocrático, não é só o salário pingando no fim do mês. É muito mais profundo. É a âncora psicológica da vida adulta. O trabalho cria uma rotina, te obriga a socializar, impõe desafios que você consegue superar
E, acima de tudo, ele confere a sensação de que você é útil para a comunidade. É exatamente a diferença entre trabalhar só para pagar os boletos e o senso de dignidade, né? Isso. Porque quando o sistema econômico passa a mensagem clara de que não tem mais espaço para o esforço ordinário, cara, a crise não é só um debate sobre renda básica universal, é uma crise de identidade. O que a pessoa comum vai fazer com as 8 horas do dia dela se a resposta do mundo for simplesmente: nós não precisamos de você para manter as coisas funcionando. Nossa, e isso nos leva diretamente àquele conceito fantástico dos textos, a perda do atrito construtivo. Fala um pouco mais disso. A promessa do Vale do Silício sempre foi, historicamente, remover o atrito da experiência humana, né? A gente não quer esperar pelo táxi, a gente chama pelo aplicativo, a gente não quer o esforço de pensar em um parágrafo complexo, a IA redige em 2 segundos. Tudo tem que ser sem fricção. Nós passamos a tratar qualquer resistência como uma falha de design que precisa ser consertada urgente. Mas o atrito não é um defeito, o atrito é um mecanismo pelo qual a força humana é moldada. É aquela velha analogia da academia, né? Se alguém inventar uma máquina super tecnológica que levanta o peso enquanto você fica lá deitado, você não fica forte. O músculo atrofia sem a resistência da gravidade. Perfeito? E se a gente olhar para as interações sociais, a gravidade ali é a frustração, é o desentendimento. Sabe, se nós passarmos a usar a IA para redigir até os nossos e-mails de desculpas... Só porque evita aquele desconforto de encarar a própria culpa. Exato. Ou a falta de palavras. Nós estamos terceirizando a nossa própria capacidade de sermos vulneráveis. Se a inteligência artificial começa a resolver nossos conflitos, ou simular a paciência que a gente não tem, a nossa tolerância real para lidar com humanos de verdade, vai colapsar. Porque humanos são falhos, confusos, difíceis. É a armadilha dourada da conveniência, né? Ela atrofia a musculatura do caráter. A oportunidade de falhar, sabe? De tentar estruturar um pensamento complexo e fracassar no meio do caminho, de não saber o que dizer e precisar ficar em silêncio. Tudo isso é o alicerce do nosso amadurecimento humano. Sem dúvida. E ao delegarmos não só o nosso trabalho físico, mas agora o nosso processamento emocional e cognitivo para servidores gigantes, o custo real que a gente vai pagar não vai ser medido em pontos no PIB. Não, não vai. Vai ser um custo existencial e civilizatório. A gente vai estar abrindo mão das experiências brutas que, de fato, constituem isso que a gente chama de humanidade. E o quadro que a gente pintou até aqui, a partir dessas pesquisas todas, mostra um cenário bem tenso, onde nós tentamos desesperadamente nos manter relevantes, né, num cabo de guerra contra as máquinas. Mas existe uma última fronteira tecnológica emergente que a gente não abordou diretamente nas análises iniciais, mas que serve como a evolução mais lógica e radical de tudo isso. Ah, eu sei onde você quer chegar. Pensa bem, e se o futuro não for uma disputa de mercado entre o analista humano e o agente autônomo? E se a resposta final da tecnologia para a obsolescência humana for a fusão biológica? Esse seria o salto definitivo. Exatamente. O avanço silencioso das interfaces cérebro-computador, como as pesquisas em implantes neurais que a gente está vendo. A promessa não é mais usar uma ferramenta externa no seu celular. É integrar o acesso instantâneo ao processamento artificial diretamente no córtex cerebral humano. É uma conexão física neurológica. E a intenção por trás disso é até nobre na superfície, né? Ah, se a gente não pode vencê-los, devemos nos fundir a eles para continuar competindo. Hoje. Porque se o pensamento humano e a geração de dados artificiais estiverem acontecendo na mesma via biológica, inseparáveis, os conceitos básicos de mérito, esforço e identidade precisarão ser reescritos do zero. Resta então um espaço de contemplação, sabe? Sem respostas prontas empacotadas por um algoritmo. Ficam as seguintes inquietações para o silêncio que sucede esta análise. Se o atrito cognitivo e emocional for completamente eliminado da experiência de viver, o que restará da espinha dorsal do caráter humano? Em um futuro onde a própria definição de utilidade econômica mudar completamente, onde nós encontraremos o nosso senso fundamental de propósito e pertencimento social. E, por fim, no momento em que a biologia e o código se tornarem indistinguíveis,
Onde terminará o indivíduo humano e onde começará a máquina?